Capítulo 20, apostila de número 6, frente de Química. Vamos trabalhar o assunto eletroquímica. Esse assunto eletroquímica é um assunto bastante amplo e nós iremos subdividi-lo em alguns tópicos. O primeiro tópico que a gente vai trabalhar envolve a parte de potencial padrão de redução e proteção contra a corrosão. Se você der uma olhada nesse veículo que está aí na tela, ele está com um ponto de metal na ferrugem. Ele não tem um ponto de ferrugem no metal, ele tem processo inverso. Esse processo que você está vendo aí nesta situação dramática da estrutura do veículo, significa que nós tivemos um processo de oxidação. Aprendemos em aulas anteriores que oxidação significa ceder elétrons e que redução significa receber elétrons. Um processo de corrosão vai acontecer essa liberação de elétrons e recebimento de elétrons. Vanks, o que é que torna possível a corrosão? O que torna possível a corrosão é uma reação química que vai ter na sua característica principal a presença desse composto aqui, ó, Fe2O3, o trióxido de diferro. Nós iremos mostrar como oxidar a ferrugem e iremos citar algumas técnicas de proteção dos metais. Existem algumas técnicas que a gente pode colocar em prática que, mesmo não tendo assistido a aula de química, nós temos conhecimento. Por exemplo, seu pai ou sua mãe mandou instalar um portão de ferro na sua casa. Não precisa ter assistido a aula de eletroquímica para saber que esse portão deve ser pintado para evitar uma corrosão rápida do metal. Não precisa avisar que se você colocar uma camada protetora nesse metal, ele vai demorar mais a oxidar. E lembrando, a corrosão é um processo irreversível. Depois que nós temos o processo de corrosão, não tem mais volta. Não existe como você, partindo lá da ferrugem, voltar a ter o metal na sua condição anterior. Vamos pensar comigo aqui. Corrosão. Como eu posso evitar esse nosso amiguinho aqui tão perigoso? Como é que eu posso evitar a ferrugem? Bom, eu vou te citar alguns exemplos aqui, algumas situações. A primeira situação que eu vou te citar, o terceiro tópico que nós estamos apresentando para você, é o metal de sacrifício. Se você nunca tiver ouvido falar nessa expressão, mas se você receber de forma impactante, o que é que você entende por metal de sacrifício? O que é que você entender? Sacrifício, bom, colocar alguma coisa em sacrifício é para poder salvar algo e você se arriscar, você se colocar em detrimento de outros. É assim? É, mais ou menos isso. Metal de sacrifício é exatamente isso. É você utilizar um metal menos nobre para proteger um metal nobre. Vanks, existe isso? Existe muito. A corrosão, como eu falei para você, ela forma o quê? O trióxido de ferro, o Fe2O3. O que é que você tem que fazer? Você tem que proteger. Quais são os exemplos que eu trouxe para você? Primeiro deles, nós vamos colocar aqui para você essa estrutura. Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Isso aqui é uma plataforma na sua direita de petróleo, tá vendo? E isso aqui é o metal de sacrifício que eu vou utilizar. Essa estrutura que você está vendo aqui com garras está aqui, ó, lá na plataforma. O que é que a gente está fazendo? Nós estamos colocando uma estrutura à base de zinco e magnésio. Presta atenção. Essa estrutura aqui é a base de zinco e magnésio. Eu vou colocá-la aqui para quê? Acredite, para enferrujar. Como é que é? Você vai colocar uma placa de metal para enferrujar? Exatamente, amigos. Eu não quero proteger a estrutura original da plataforma de petróleo? Sim. Isso aqui não é de ferro? É. Está dentro da água do mar, certo? Aqui na água do mar, você tem água mais sais. O que permite o quê? Um processo de oxidação muito rápido. Se você deixar o ferro dentro da água mais sal, ele vai enferrujar rapidamente. Então, o que é que você faz? Para evitar que estas plataformas fiquem deterioradas, você propositadamente vai colocar nesta estrutura um metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? Esta placa que eu estou mostrando para você aqui, a base de zinco e magnésio na sua composição, foram colocadas aqui para quê?
Elas foram colocadas para serem sacrificadas. A gente coloca isso aqui para enferrujar. Nas grandes embarcações acontece a mesma coisa. Você pega, por exemplo, um navio de grande porte. Você pega um navio que transporta petróleo. Você pega um navio que faz aqueles grandes cruzeiros. Ele é todo de ferro, correto? Tem metal ali, não é? O que é que a gente faz? A gente precisa proteger a estrutura do navio. Como? A gente coloca placas de zinco. Para quê? Para enferrujar. Você coloca um metal menos nobre para proteger a estrutura original daquilo que você busca proteger. A proteção das plataformas de petróleo, a proteção das grandes embarcações. Olha só, tá vendo aqui? Isso aqui é o navio, certo? Olha aqui na parte de baixo, aqui é a hélice. Você tá vendo essa estrutura que estão aqui, ó? Isso aqui são placas de magnésio. O que é que vai acontecer aqui? Para que é que elas servem? Para enferrujar. Elas são colocadas propositadamente, soldadas no casco, para sofrerem a tão temida corrosão. É muito comum a gente usar uma expressão popular. Se você não conhece, você vai passar a conhecer agora, chamado boi de piranha. Ah, o fulano foi usado como boi de piranha. Boi de piranha, meus amigos, para quem conhece a região do Pantanal Mato Grossense, quando você necessita passar com grandes boiadas, você literalmente sacrifica um boi velho daquele, quando tem muita piranha. Para quê? Para que as piranhas venham para cá e você consiga passar com o rebanho intacto. A mesma coisa aqui. O boi de piranha seria o quê? Um boi de sacrifício. Então os metais de sacrifício são metais menos nobres para proteger o metal que você possui. E quando é que isso acontece, Vanks? Aí vem a eletroquímica. Existe o potencial de oxidação e existe o potencial de redução. O que é que significa potencial de oxidação? Quem tem um potencial de oxidação elevado é porque vai enferrujar facilmente. Qual é a característica do zinco e do magnésio, metais de sacrifício que eu citei aqui? Tem grande potencial de oxidação, consequentemente tem pequeno potencial de redução. Os metais de sacrifício, soldados em cascos de navio, soldados em plataformas de petróleo, todos eles têm como característica elevado ponto de oxidação ou baixo ponto de redução. Potencial de oxidação significa capacidade muito grande de ceder elétrons. Potencial de redução, a capacidade muito grande de receber esses elétrons. Portanto, quando você estiver fazendo questões envolvendo metal de sacrifício, como evitar ferrugem, a proteção, lembre-se, nós precisamos pegar um metal que tenha grande potencial de oxidação ou pequeno potencial de redução. Não esqueça, ó. Quais são as características do metal de sacrifício? Grande potencial de oxidação, que é a mesma coisa de dizer o quê? Pequeno potencial de redução. É assim que funciona. Beleza? Tá ok. Vanks, então a partir de agora eu vou alertar lá em casa que a minha mãe colocou uma grade nova e ela não pintou. Você pode pintar, você pode colocar você pode galvanizar. O que é galvanizar? Galvanizar é a aplicação a frio ou a quente de coberturas do metal que você quer proteger, tá? Processos de galvanização. Daqui a pouquinho eu te mostro. Tá aqui, já chegou. Quando a gente quer proteger uma determinada estrutura, você já deve ter visto muitos parafusos galvanizados, muitas placas galvanizadas. Está vendo aqui, ó? Essas placas de metal aqui, isso aqui é de ferro. O que é que você faz para proteger? Você vê muito isso na construção civil, você vê muito isso nas indústrias. E o que é que você vai fazer? A galvanização consiste em quê? Adesão de um metal menos nobre sobre o metal que você quer proteger. Pronto, isso é galvanizar. Via de regra, a gente utiliza para galvanizar o elemento como sacrifício, o zinco. Coitado do zinco, Vanks. Por que o zinco é tão utilizado? O zinco é utilizado como ânodo porque ele tem um grande potencial de oxidação. Ele tem uma tendência natural
de ceder elétrons. Mas não só ele, existem outros metais que possuem essas características. Estou citando que é muito comum a galvanização utilizando o zinco como sendo o metal que vai servir para aderir junto à superfície a ser protegida. Consiste na adesão de um metal menos nobre sobre o metal que será protegido, como por exemplo, em parafusos galvanizados com zinco, comum em estruturas metálicas usadas na construção civil e indústrias. O zinco atua como ánodo. Se você pegar uma caixa de pregos, você vai perceber que rapidamente, quando ela não está sendo utilizada, os pregos enferrujam. Se você pegar uma caixa de parafusos galvanizados, o tempo passa e eles continuam lá sem sofrer nenhum processo de oxidação. Mas não adianta eu apresentar isso para você sem tentar trazer alguns exercícios. Eu trouxe aqui, para efeito de aprendizado, algumas questões que eu irei deixar o arquivo no seu grupo, lá na nossa plataforma, bem como essa aula vai ficar gravada, eu gostaria que você assistisse de novo. Trouxe essas atividades, você vai fazer, depois se você quiser fazer o print delas, fique à vontade, mas eu vou encaminhá-las. Para minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro do casco de um navio, olha só, minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro de um navio. O que é que eu falei que a gente estava fazendo? O que é que você fazia? Você utilizava o metal de quê? De sacrifício. Para quê? O metal menos nobre, para ele sofrer oxidação e, consequentemente, proteger a estrutura do seu navio. Tá? Vamos continuar. Para minimizar os efeitos da corrosão nas chapas de ferro do casco de um navio, são fixadas plaquetas de um metal, que é o metal de sacrifício, ou eletrodo de sacrifício, que é oxidado em seu lugar. O que é oxidação? Ceder elétrons. Quer dizer, então, Vanks, quando eu falo em oxidação do ferro aqui, isso aqui seria a ferrugem. Exatamente. Na comparação com as características do ferro, o metal de sacrifício mais indicado é aquele que apresenta. Vamos relembrar. Eu falei para você que o metal de sacrifício ele tem que ser escolhido entre os metais menos nobres, que têm uma grande capacidade de ceder elétrons. Então é o seguinte, quais são as características do metal de sacrifício, Vanks? Primeira delas, grande potencial de oxidação, que é a mesma coisa de pequeno potencial de quê? De redução. Eu preciso que esse moço sofra oxidação, eu preciso que ele seja sacrificado em nome do metal que eu quero preservar. Então vamos lá, letra A, menor eletronegatividade, nada a ver. Você sabe o que é que significa eletronegatividade? Propriedade periódica que indica capacidade de ganhar elétrons. Cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Letra B, apresente menor potencial de redução. Essa é a resposta. Agora sim, ó, que você anotou aqui. Então, na comparação, amigos, com as características do ferro, você precisa procurar um metal que tenha um pequeno potencial de redução ou um grande potencial de oxidação. Por quê? Ele vai receber os elétrons do ferro, né? O metal de sacrifício deve apresentar isso, ou maior potencial de oxidação, ou menor potencial de redução. Em relação a quem? Ao metal que você quer proteger. Tá bem? Questão de número 2 diz assim. Objetos de prata escurecidos, devido à formação do Ag2S, olha só, a presença do Ag2S faz a prata ficar mais escura. Existe como deixá-la clara de novo? Existe. Vamos ler. Objetos de pratas escurecidos, devido principalmente à formação do Ag2S, podem ser limpos eletroquimicamente sem perda da prata, mergulhando-os num recipiente de alumínio, contendo solução quente de bicarbonato de sódio. Olha que interessante. Solução quente de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio, depois, quando você tiver um tempinho, leia sobre ele. É impressionante como ele tem muitas utilidades. Nesse processo, a prata em contato com a G2S atua como cátodo e o alumínio como ânodo. A semirreação que ocorre no cátodo pode ser representada. Bom, nós precisamos entender o seguinte. Eu preciso pegar essa estrutura que está na superfície dos objetos de prata
e fazer com que essa prata se torne Ag neutra, zero. O que acontece? A prata tem um NOx mais 1, tá? A prata, nas regras para determinação do NOx, o NOx dela é mais 1. E o enxofre tem NOx menos 2. Então o que vai acontecer? Para que você tenha essa estrutura voltar à condição original, ou seja, no processo que você está tendo aqui, a prata ela possui o que? Maior potencial de redução. Se você comparar prata com enxofre, quem é que vai ter o maior potencial de redução? A prata. E aí o que acontece? Ela recebe um elétron. Porém, quantos você tem aqui? Você tem 2 átomos de prata. Então, para você conseguir fazer com que ela volte a ser neutra, ou seja, quantidade de elétrons e prótons iguais, ao invés de um elétron, você vai ter que dar quantos para essa estrutura? Essa estrutura tem que receber 2 elétrons. Porque quando você receber 2 elétrons, o que é que vai acontecer aqui? A prata se torna o quê? Se torna neutra. Agora você vai ficar com 2 pratas, 2 Ag, mais o S. Qual é o NOx do S? O S é da família 6A, é enxofre. Menos 2. Pronto, tá aqui, ó. Essa seria a equação que ia permitir que os objetos de prata que estavam escurecidos voltem à sua cor original. Fazendo uso de quem mesmo? Bicarbonato de sódio aquecido. Procure nas alternativas da questão de número 2, Ag2S, mais 2 elétrons, originando 2 átomos de prata, mais enxofre, menos 2. Seria a resposta à questão de número 2, a letra B de bola. Vanx, você trouxe mais questões? Eu trouxe várias questões para a gente ter a oportunidade de trabalhar. Fica tranquilo. Uma questão muito parecida aqui, ó. Um estudante de química quer aplicar o que aprendeu na aula de eletroquímica. Ele comprou uma solução de hidróxido de sódio e grafites. Hidróxido de sódio é a base, grafite é carbono. Mais uma moeda de 1 centavo. Colocou aqui a moedinha de 1 centavo. 100% cobre, com a superfície um pouco suja, por conta da oxidação. E montou um sistema elétrico para limpar. Isso aqui, com esse polo negativo e esse polo positivo, isso aqui deve ser uma pilha. Pode ser uma pilha, pode ser uma bateria de automóvel. Aí ele diz assim, montou um sistema elétrico para limpar. Está aqui um eletrodo, tá vendo? Está aqui a moedinha que ele quer limpar. Aqui tem uma solução aquosa, ou seja, água com hidróxido de sódio. Ao fechar o circuito, o que vai acontecer quando você fechar o circuito? Quando você fecha o circuito, passa corrente, né? Ao fechar o circuito, passa corrente, tá? E o que vai acontecer? Você tem a moeda de cobre. Para limpá-la, o que vai acontecer? Para que você tenha essa moeda limpa, o cobre que sofreu oxidação com o tempo, ele vai ter que sofrer o que agora? Redução. Qual o NOx do cobre, Vanx? Mais 2. Então aqui, ó. Antes, ele sofreu o quê? Antes, ele sofreu oxidação. Por isso que ele ficou escuro. O cobre escureceu aqui da moeda. Agora, o que é que você quer? Que ele sofra... Tem que sofrer o quê? Redução. O que é redução? Ganhar elétrons. Você tem quem lá? Cobre. Ele está como, Vanx? Cobre está mais 2. Quem está cobre mais 2 tem que ganhar o quê? 2 elétrons, amigos. E aí vai ficar como? Cobre 0. Se você não quiser colocar cobre 0, não precisa. Não precisa. Pode deixar somente assim, ó. É a mesma coisa, tá bom? 2 elétrons, essas 2 cargas que ele estava aqui mais 2, os 2 elétrons que ele tinha liberado, por isso que produziu um processo de oxidação, ele ficou mais escurecido. Quando ele usa esse tipo de dispositivo, ele consegue o processo de oxidação e consegue, passando esses elétrons para o cobre, ele recebendo, ele vai voltar à sua cor original. Qual a alternativa que tem cobre mais 2 elétrons originando cobre? Letra C. Trouxe mais uma questão aqui, a questão número 4. Um imprevisto para muitos motoristas é da bateria arriada. O que significa isso, Vanx? Bateria de um automóvel, ela tem placas de chumbo e no seu interior ela possui uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Essas placas de chumbo e esse ácido sulfúrico permitem que ela funcione como um gerador. Então aqui, quando você, por exemplo, fica ouvindo música com o carro desligado, é muito comum que essa bateria venha arriar.
Deixei o farol aceso e esqueci de desligar. É muito comum que a bateria venha arriar. O imprevisto para muitos motoristas é da bateria arriada. Você dá partida no carro e não acontece nada. Tenta novamente e nada. Então, o problema é nesta peça tão importante. Ela descarregada não permitirá que você ligue o motor, rádio, ar-condicionado, impede inclusive o deslocamento do carro. A equação a seguir ocorre em baterias de automóveis. Bem, o que a gente vai mostrar aqui? Você tem uma reação aqui, ó, Pb, que é o chumbo. Por que é sólido? São as placas de dentro da bateria. Mais PbO2, mais uma substância X que eu não sei quem é, mais uma substância Y. Não, tem Y aqui não, perdão. Só tem mais X, né? Aqui já é o segundo termo, aqui já são os produtos. Quais são os produtos? 2Pb mais 2 mais uma substância Y. Ele quer que eu descubra qual é o X e o Y. Vamos pensar aqui. Para que a gente possa fazer essa questão número 4, a gente tem que saber o que é que acontece na descarga da bateria. O que é que a gente vai ter que fazer? Dentro da bateria, nós temos uma solução aquosa e também temos o quê? Ácido sulfúrico. Eu não vou precisar do ácido sulfúrico aqui, porque ele fez uma apresentação que ele se refere somente às placas de chumbo. O que é solução aquosa? Água. Portanto, amigos, não tem dúvida. A última parte dessa reação obrigatoriamente tem que ser o quê? Água. H2O. Beleza? Bom, quantos oxigênios tem aqui nos reagentes? Você vai ter que fazer o quê? Balancear. Nossa, uma questão vai pedindo um conhecimento anterior. Exatamente. Quantos oxigênios tem nos reagentes? Tem 2, Vanks. Se tem 2 oxigênios nos reagentes, você tem que ter 2 oxigênios nos produtos. O nome disso é balanceamento. Então você tem que colocar um 2 aqui. Pronto. Quantos chumbos você tem quantos chumbos você tem nos produtos? 2. E aqui você tem 1 e aqui tem 1. Precisa colocar o número? Não, não precisa. Bom, o que é que ficou faltando? O que ficou faltando foi que na parte dos produtos eu tenho 4 hidrogênios. Se eu tenho 4 hidrogênios aqui, eu também tenho que ter 4 hidrogênios lá nos reagentes. Tenho que ter 4 hidrogênios. Pronto. Quem é o meu X? 4 hidrogênios. Quem é o meu Y? 2H2O. Quem é a resposta que eu vou marcar, Vanks? A letra A. Lembrando, hidrogênio é cátion, hidroxila é ânion. Questão número 4, letra A. Muito bonita também essa questão, né? Questão de número 5 é um texto longo, mas não esquente a cabeça não. Eu vou ler com você com calma. A má qualidade da água fornecida pela Agespisa é uma reclamação antiga dos moradores de São João do Piauí, cidade localizada a 486 quilômetros de Teresina. Eles denunciam que há cerca de 10 anos, o líquido que sai das torneiras apresenta cor escura e forte odor, impossível para o consumo. Andréia Sanávio contou que a cor escura da água é recorrente devido aos canos da cidade serem ainda de amianto e ferro. Opa! Amianto, esse produto aqui é aquele produto que fazíamos telhas, né? Hoje em dia temos uma restrição por parte do Ministério da Saúde, porque alguns componentes do amianto extremamente nocivos à saúde. Então, inclusive, é até proibido fazer caixas d'água de amianto hoje. Amianto e ferro. Então, o que é que está acontecendo? Passa água nos canos. Lá o cano é de ferro. O que é que aconteceu, amigos? Está na cara. Sofreu oxidação. Os canos estão sendo corroídos. Por isso que você tem a cor diferente, o cheiro diferente, o sabor diferente. Como alternativa à compra de água mineral para beber e preparar comida, mas para o banho e as demais atividades utiliza ainda a água vindo da encanação, que já tem mais de 50 anos. Esse texto é interessante, citou ali um processo de oxidação. Aí ele diz assim, uma possível solução para esse problema é a galvanização. Opa, você lembra o que é galvanizar? Vanks, eu me lembro. Galvanização é você utilizar uma cobertura, uma superfície com metal, uma superfície que
que proteja o metal. Ó, uma superfície com... Utilizar uma superfície com metal menos nobre. Para proteger. Bom, nós estamos trabalhando com cano, certo? Tá, ele está falando aqui em fazer uma galvanização. Então, o que é que a gente poderia fazer? Ele diz aqui no exercício, uma possível solução seria a galvanização dos canos com o metal, que será corroído em vez do ferro. Como é o nome disso, moçada? Metal de quê? Sacrifício. Metal de sacrifício, quais são as características? Maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. Aí ele continua. Uma possível solução para esse problema é a galvanização dos canos com metal que será corroído em vez do ferro. Sabendo que uma pessoa possui barras de magnésio e barras de cobre, opa, tenho duas opções aqui, tem o magnésio e tem o cobre. Qual a reação envolvida para galvanizar e proteger o ferro? Meus amigos, o que é que a gente precisa? Preste atenção. Para eu poder proteger o ferro, eu vou olhar para o seu potencial. Quanto que é? 0,44. Ele citou o magnésio e o cobre. Quanto é o do magnésio? Menos 2,37. É menor. Quanto é o do cobre? Maior. O que é que a gente precisa para o metal de sacrifício? Maior potencial de oxidação ou menor potencial de redução. Se eu aqui tenho o meu potencial de redução, presta atenção, está aqui os potenciais de redução. Tu vai ter que procurar qual? Um valor que seja menor do que 0,44 negativo. Quem seria? O que é menor aqui? Magnésio. Esse aqui, ó. Esse aqui é o que nos interessa. Como é que eu vou fazer isso aqui? Você vai pegar o ferro e vai para colocar com reagir com magnésio. Como é que vai ficar essa equação? Eu vou fazê-la aqui, ó. Ferro. O ferro já oxidou, então ele já doou elétrons, já está corroído. Então vai ficar ferro mais 2, mais quem? Pega o magnésio. O magnésio vem neutro aqui, não aconteceu nada com ele ainda não. Magnésio 0. Ele vai doar elétrons, o ferro fica zerado. Mais quem? Mg mais 2. Ferro mais 2 reagindo com magnésio, originando ferro 0, magnésio mais 2. Essa seria a condição para que você pudesse proteger o ferro. Deixa bem claro, proteger, porque o que já foi enferrujado não tem mais volta. Aqui era para tentar evitar problemas no futuro. A questão número 5, eu vou encontrar essa situação na letra E. Temos na questão de número 6, para encerrarmos a nossa sequência de exercícios, a seguinte situação. Ó. O ferro e o aço enferrujam. Até o aço, sim, só que com mais dificuldade, mas enferruja também. O ferro e o aço enferrujam quando são expostos à umidade. E o metal sofre uma corrosão gradual. A ferrugem forma-se por meio de uma reação química entre o metal, o oxigênio do ar e a água, que se tornou ligeiramente ácida. Você lembra qual é o produto que é o complicador aqui? Fe2O3. O ferro e o aço não enferrujam se forem protegidos dos efeitos combinados do ar e da água, consistindo a maioria das medidas preventivas em dar proteção ao metal, com base em seus conhecimentos, para evitar que um objeto enferruje. Olha aqui, a pergunta é essa. Para evitar que um objeto enferruje, o que você deve fazer? Amigos, não precisava nem ter assistido a aula de química para responder essa questão, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Letra A. Pintar de imediato as superfícies do ferro ou aço, certo? Que precisam de uma nova pintura. Ótimo. Sem haver necessidade de limpar. Aí, ó, é o seguinte, você deu 30 litros de leite e chutou o balde. Sem haver necessidade de limpar as impurezas, você tem que limpar. Quando a gente vai pintar, a gente tem que limpar a superfície. B. Protegê-lo com a cromagem. O que é uma cromagem? Colocar uma superfície protegendo o metal através do elemento cromo. Ou com outros revestimentos que evitam a formação de ferrugem. Essa resposta seria a resposta correta à questão de número 6, letra B.